Graça e paz, eu sou o pastor Melquias, esse é nosso momento de devocional, também momento de oração. Quero trazer aqui uma palavra de Deus para a sua vida, que, que foi ministrada nesse domingo e durante a semana a gente vai trabalhar esses textos, né? Então, hoje, quero falar com você principalmente sobre o tema que nós pregamos domingo. Domingo nós falamos do avivamento em Samaria. E primeiro, né, a primeira proposta que eu fiz à igreja não é nem a questão do avivamento de Samaria, mas a gente já começar a propagar e profetizar um avivamento em Três Poços, a igreja metodista em Três Poços, que é a igreja onde eu pastoreio, e eu quero estender aquele que está aqui de repente, né, não é da nossa igreja, mas que também quer e está pedindo um avivamento aí na sua igreja. Então que o avivamento seja aí, pode trocar e tem toda a liberdade de trocar o tema dessa mensagem, mas de fato ele tem muito a ver com a gente. Então, durante essa semana, vamos estar falando um pouco sobre isso. O avivamento, primeiro, a gente precisa entender que o avivamento não é barulho, o avivamento não é uma expressão individual sobre vida de pessoas, uma expressão ou um projeto de avivamento, onde ele começa e termina em um determinado tempo, determinado por homens. O avivamento é sim impulsionado pelo Espírito Santo de Deus na intencionalidade do próprio Cristo. O avivamento, sim, ele é algo que impulsiona a nossa vida a uma mudança. Então, se a gente entende que avivamento não é uma postura ou um projeto ou um evento fechado, o que é o avivamento? O avivamento é uma mudança de vida, é um propósito de Deus para a nossa vida de salvação, entendimento humano, um entendimento, ou seja, meu para com Deus, daquilo que é o propósito dele para a minha vida, que é salvar cada um de nós. E eu quero trazer esse texto, que foi o texto base do avivamento, né, em Três Poços, e aí você contextualiza, que está em João 4, 29 e 30, que diz o seguinte: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele, que é a mulher. Esse contexto é a mulher à beira do poço, né? E Jesus tinha acabado de falar com ela sobre que ela não tinha o marido, né? Porque já tiveste quatro e esse quinto não era dela. E ela fala, né? E tu és profeta, né? Vejo que tu és profeta. E nesse momento diante, Jesus ele começa a falar sobre a verdadeira adoração e o que é adoração, que a gente vai tratar esse assunto nos outros tópicos, nos outros 4 tópicos que nós temos ainda dessa mensagem. Mas, de fato, a gente precisa entender que avivamento não parte de um princípio de eu vou projetar, eu vou organizar um avivamento na igreja. Não, isso é uma obra do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e ele sabe quem nós somos. E aí eu preciso trazer também menção a João Batista, a pregação de João Batista. João Batista não pregava bênçãos, João Batista pregava mudança de vida, endireitai as vossas veredas, né? Porque é chegado o reino dos céus. E aí ele mesmo replica isso, né, de uma forma muito veemente, que é sim, ele está ali para consertar, para trazer uma mudança de vida. Então a gente precisa entender que o avivamento parte do indivíduo para a sociedade. A mudança precisa partir de mim. E Jesus, quando fala com essa mulher, ele fala diretamente, ó, vejo, né, que você está falando a verdade, porque já tiveste quatro maridos e o que você tem hoje não é seu, né? Então, quando ela fala na multidão, né, e vai à cidade e diz, né, venha ver comigo um homem que me disse tudo que eu tenho feito, ela estava fazendo coisas erradas, ele está denunciando pecado. Jesus não está passando a mão na cabeça dessa mulher, ele está denunciando o pecado. E aí as pessoas vão até aquele poço para que Jesus ele comece a falar as verdades do seu coração. E eu pergunto para você, tem condições aí, você tem coragem de chegar diante de Jesus com o seu coração aberto para ele falar as verdades que estão na sua vida, para a mudança de vida? Sem que você fique chateado, sem que você fique aí bravinho com o que Deus tem para falar com a tua vida, porque ele quer curar a tua alma. Para isso, ele precisa tocar sim, limpar o seu pecado, limpar as suas feridas, limpar aquilo que a gente tem às vezes por doméstico dentro de nós, né? Então, a gente precisa parar de cuidar daquilo que não é nosso, que foi imputado em nós, aquilo que foi até porque a gente buscou tais situações,
mas infelizmente, ou melhor, mas felizmente nós temos Jesus para tirar e nos livrar de todos esses pecados. E o mais interessado nisso é o próprio Cristo. Por quê? Ele quer usar a tua vida como instrumento de notícia boa, ou seja, uma boa notícia à vida de outras pessoas, porque ele é o maior interessado a mudar até a trajetória dele para chegar até você no momento que você esteja sozinho, assim como foi com essa mulher, né? E ali mudar toda a história dela. Aquela mulher estava ao meio-dia, no momento que todo mundo estava almoçando, ela estava lá escondida para pegar água, né? Então Jesus muda toda a história para chegar para aquela mulher e falar com ela, diretamente com ela, né? Para que ela mudasse de vida e transformou toda uma cidade a partir de uma mulher que era ridicularizada pela sociedade, ridicularizada por causa do seu pecado. Então Deus transforma um pecador num grande missionário. E é isso que ele quer fazer com as nossas vidas. Amém, queridos? Então que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe nesse dia, hoje dia 11 de outubro. Essa foi a introdução da mensagem de domingo na Igreja Metodista em Três Poços. Deus abençoe você.